Olá, alunos, tudo bem? Então, conforme o combinado, estou trazendo mais uma videoaula, fazendo um breve resumo, aqui no caso da nossa quarta aula do componente curricular Entomologia Agrícola, do curso de Bacharelado em Agronomia. E o assunto de hoje é coleta, montagem, identificação e conservação dos insetos. E o porquê da coleta? Então, para se montar uma coleção entomológica, devem ser usadas técnicas adequadas de coleta, montagem e preservação para que a coleção possa ser então utilizada, tanto para fins científicos quanto didáticos, sendo dessa forma então uma fonte importante de informação. E a coleta, ela então se torna de grande importância para a montagem da coleção de vocês. E existem duas maneiras de realizar a coleta. A chamada coleta ativa, onde os coletores utilizam instrumentos para a coleta direta, ou seja, tem o trabalho do coletor, ele está presente, e aquela coleta passiva, onde o coletor deixa que as armadilhas façam o trabalho da captura, ou seja, não tem aquela necessidade, aquele gasto de energia de tu estar presente no momento da captura. A coleta ativa, então, nessa categoria, podem ser utilizados instrumentos como redes, aspiradores, guarda-chuvas entomológicos e outros para a captura dos insetos. Já na coleta passiva, então, a coleta ela é realizada através de armadilhas. E a vantagem para o coletor é que não precisa de muito esforço e não necessita estar junto no momento da ação, porque tu deixa a armadilha ali e os insetos vão sendo capturados ao longo do tempo. Só tem que ir fazendo visitas constantes para retirar desses insetos então que foram capturados. Os equipamentos então da coleta ativa. Nós temos, por exemplo, o guarda-chuva entomológico, que é aquele que tu chega próximo aos galhos da árvore, do arbusto, faz, né, o saculejo desses galhos do arbusto e os insetos caem nesse pano e tu faz a coleta. O aspirador é aquele instrumento onde tu tem um pote, pode ser de vidro, de plástico, o que for, tu tem um recipiente ligado nele, conectado nele, duas mangueiras. Numa das extremidades, tu vai fazer a sucção do ar, no caso é a mangueira da direita nessa ilustração, e na mangueira, no caso da esquerda, aqui nessa ilustração, é por onde vai entrar os insetos. O que vai acontecer? Tu vai estar aspirando, ou seja, sugando o ar com a sua boca em uma das mangueiras, o ar sugado vai passar por dentro desse recipiente e vai entrar através da outra mangueira, que vai estar capturando os insetos. E chama a atenção de vocês para esse detalhe na mangueira onde vocês vão estar fazendo a sucção. Tem sempre que botar uma tela fina, normalmente tecido tipo voal, que se coloca ali grudado. Por quê? Permite a passagem do ar e evita que os insetos passem e vocês acabem engolindo eles. Então, existem diversas formas de montar esse aspirador entomológico, mas essa, então, é uma das características. É um recipiente com duas mangueiras. Um ou outro equipamento são as pinças, que você pode utilizar tanto para a captura quanto para o manejo dos insetos já capturados. Vidros com álcool, que também você já pode fazer a captura no próprio vidro com álcool, você já coloca o inseto e ali tu já causa a morte desse inseto. Em relação às redes, nós temos a chamada rede de varredura, que é essa da ilustração, que é uma rede mais reforçada, onde vocês vão utilizar essa rede de varredura para a captura de insetos em arbustos e vegetação rasteira. Então vocês vão estar em contato direto, raspando elas no chão, batendo nos arbustos, ou seja, ela vai estar entrando em contato com o local de coleta direto. Então, por isso que necessita ser um aro mais reforçado, geralmente de 25 centímetros de diâmetro. Existe a outra rede entomológica, que é aquela utilizada para captura de insetos no voo. Normalmente, tu vai capturar em voo borboletas e mariposas. Lembra vocês o detalhe, na ilustração da esquerda, a gente vê a ação do uso dessa rede entomológica. Após a captura, se faz essa tática da ilustração da direita. Se gira para o lado contrário da abertura, ou seja, tu gira o aro pro lado de onde está o restante do pano, fazer então como se fosse uma porta sendo fechada desse tecido da rede entomológica, porque evita então que o inseto fuja e você possa capturá-lo. As características então dessa rede entomológica é que ela necessita, vocês podem utilizar um aro menos reforçado em relação à de varredura, porque ela não vai entrar em contato direto com o local de captura. Então você pode utilizar ela para capturar os insetos que estão ali voando em torno das árvores e raspar, né, passar perto ali do topo dos arbustos. Não vai raspar com tanta força que nem a outra, né, porque é a de varredura. E esse aro ele tem que ser no mínimo de 25 centímetros. É indicado que seja maior porque daí tu vai estar capturando os insetos no voo. Então eles podem mudar o rumo do voo dele. Quanto maior for o aro, maior vai ser então o diâmetro, o círculo, a circunferência, né, a abertura do bocal para capturar os insetos. Temos também o chamado pano de batida,
onde é um pano que vai ser posto no chão, ao lado, próximo das plantas, arbustos que vocês querem verificar, e vocês vão fazer o sacode desse arbusto, dessas plantas, e os insetos irão cair dentro do pano e vocês farão a coleta. E o acondicionamento temporário, ele vai ocorrer em envelopes, triângulos, mantas, ou seja, nos equipamentos que vocês tiverem naquele momento da coleta. Em relação aos equipamentos da coleta passiva, pessoal, aí entra aquela que a gente falou, armadilha interceptadora de voo, chamada Malaise, que lembra uma barraquinha, né, uma barraquinha de acampamento. Vai ser realizada a captura de diversos grupos de insetos, exige maior mão de obra e em suas extremidades tu vai ter bojo com inseticida fumigante. Existe a chamada armadilha pitfall, que é conhecida mais como armadilha de solo, que é aquela armadilha que tu enterra, com o intuito então de capturar insetos ambulantes, ou seja, aqueles insetos que vão estar caminhando. Tu pode deixar simplesmente ali com a solução para matar eles, já como álcool 70, por exemplo, não esqueçam disso, álcool 70%. Ou então tu bota um atrativo biológico ou físico, um atrativo alimentar, algo que vai chamar a atenção dos insetos, que podem já direcionar para uma determinada espécie, determinado grupo, determinada ordem de insetos que tu queira capturar. Temos também a chamada armadilha luminosa, que é essa da ilustração, que ela é utilizada então para coletas noturnas e podem ser utilizadas em suas extremidades sacos de material telado, como voal ou recipiente contendo uma solução mortífera, no caso o álcool, que o inseto já entra em contato com o álcool e já é morto. O problema de fazer isso é capturar as mariposas, que delas vão perder aquela coloração que ela tem nas asas. Depois nós temos pano para insetos noturnos, que tu deve utilizar então uma lâmpada de mercúrio de 150 watts ou lâmpada comum de 300 a 500 watts, colocada no meio desse pano a 30 centímetros do mesmo, que deve medir 3 por 2, 3 metros de largura por 2 de altura, suspenso verticalmente por cordinhas e com uma margem inferior dobrada, para então você fazer a coleta dos insetos. Os insetos eles vão ser atraídos por essa luz, vão pousar no pano, onde você pode coletá-los manualmente, como você preferir. E, segundo relatos na literatura, melhores resultados são obtidos em noites escuras e após chuvas. Ou seja, por exemplo, choveu segunda, terça e quarta, e aí na quinta você pode ir, na quinta e na sexta, você pode ir lá fazer então a coleta desses insetos. Também temos a chamada armadilha delta, que forma um triângulo, também muito chamada de armadilha triângulo. Você vai utilizar o quê? Dentro da armadilha, você usa essa cola adesiva da ilustração aqui, com um septo ou com um atrativo químico, o que for. E ela também é utilizada para monitoramento. Como assim? Tu bota no meio dessa fita adesiva com cola um septo de feromônio feminino. Daí tu vai atrair um determinado macho de uma determinada espécie. Daí tu vai fazer já o monitoramento, vai saber quantos insetos aquele ali tem por semana naquele local e também tu já vai estar fazendo o controle. Tu não vai poder capturá-los para coleção de vocês se tiver a cola nesse utensílio que vocês estão usando. Também vocês podem utilizar essa fita, né, só que sem a cola adesiva, que daí os insetos vão ficar em volta do septo e vocês podem coletá-los. Mas normalmente se utiliza assim a cola adesiva, daí o inseto ficará ali grudado. Temos também a chamada armadilha McFill, que é essa da ilustração, onde a entrada se faz por baixo dela. Existem também diferentes modelos. É exclusivo para a captura então de mosca das frutas. Deve-se utilizar um atrativo alimentar ou um atrativo sintético. Tá? Então, tanto faz o que vocês vão utilizar, mas normalmente vai pegar a mosca das frutas. Claro que pode capturar outros insetos, mas o ideal mesmo é indicado exclusivamente para a intenção de capturar mosca das frutas. Temos também as chamadas armadilhas sticks, como essa da ilustração que nós vemos. No caso, a amarela, ela é indicada para capturar, por exemplo, pulgão, e a da direita, trips. Então, quando vocês adquirem essas armadilhas sticks, que elas têm cola em ambos os lados, já vem descrito quais insetos que elas são indicadas para capturar. Existe um outro modelo, que é esse da ilustração, que dele não é tão comprido, ele é mais quadrado, que vocês vão estar capturando então insetos voadores, né, em pleno voo, que eles vão ser chamados a atenção deles pela coloração deles, vão até lá e vão ficar grudados. E a cartola vai ter então uma cola especial de ambos os lados. Também não vai servir assim, é mais para monitoramento. Bandejas coloridas também são utilizadas, onde vai ter cores diversas no fundo, que vai atrair pulgões, trips e outros insetos que são atraídos pelas cores.
No interior tu vai ter água com gotas de detergente e os insetos vão morrer afogados, e daí tu já coloca eles depois no álcool, fazendo a tua coleção em álcool, como se refere. Existe a coleção montada, aquela do e vai no alfinete, e a coleção no álcool, 70%. Como tu vai sacrificar os insetos, então, que tu coletou vivos? Tu vai utilizar a chamada câmara mortífera com um gás tóxico, éter, formaldeído ou outro que tu tiver disponível. Muito utilizado, então, contra besouros, vespas, abelhas, formigas, abelhas também, né, mariposas, entre outros insetos. Aqui então tem uma ilustração de como é que deve ser o pote, né? Ele deve ter o espaço para te colocar serragem ou algodão, se vocês preferirem, papel ou gesso, o espaço do vidro, né, livre para o inseto se locomover ali, e a tampa para fechar. Tem outras variações que embaixo então só tem um papelzinho para coletar, para manter o inseto ali, para não entrar em contato direto com o vidro, e fica em cima um algodão com o produto, por exemplo, o éter, daí você fecha ali, forma uma câmara mortífera e o inseto acaba morrendo ali então. O álcool 70% também, como já foi mostrado na própria forma de coleta ativa, tu já pode vir com o recipiente, tendo álcool 70%, tu vai coletar ali o inseto e já vai deixar ele preso. É indicado então para os insetos, né, adultos de corpo mole e jovens em geral, sobretudo as ninfas, que são colocados vivos em frascos, né, contendo esse álcool 70%. Não deve se colocar então mariposa e borboleta devido às escamas que elas têm, que causam a sua coloração, que vai acabar perdendo essa coloração. No comércio vocês encontram já o álcool 70% pronto. Se vocês comprarem 96, vocês fazem essa regrinha de 3 aqui, para fazer a diluição, então, para chegar o álcool a 70%. Água quente, ela é utilizada para quê? Para matar as lagartas, que é a fase jovem, então, de borboletas e mariposas. Elas são colocadas vivas em água quente, antes do ponto de ebulição, com o fogo desligado, deixadas por aproximadamente 2 minutos. Então, tu ferve a água até o próximo ponto de ebulição, desliga o fogo e coloca ali, então, a lagarta, e em torno de 2 minutos ela irá morrer. Se essas forem sacrificadas no frasco mortífero ou diretamente no álcool, né, elas podem perder a coloração e também ficarem murchas ao longo do tempo, essas lagartas. Congelamento, também tu pode utilizar isso. Tu coloca os insetos dentro de frascos ou de vidro ou plástico e leva até o congelador ou freezer doméstico, permanecendo por ali no mínimo 24 horas. Às vezes, para matar o inseto, fica 2, 3, 4, 5 dias. Depende da resistência que o inseto vai apresentar. E no momento do congelamento tem que ter cuidado a umidade. Se ela estiver muito baixa, os insetos muito secos vão dificultar então a alfinetagem. E elevada provoca condensação de água, os insetos podem mofar após a alfinetagem. Daí tu alfinetou, montou o inseto, passa alguns dias e quando se vê, está com fungado, está com fungos aquele inseto. E para evitar os problemas quando realiza o congelamento, é aconselhável que se coloque papel absorvente entre os insetos e o fundo do recipiente, e não se estenda o período de armazenamento, montando-se em alfinete, né, passando por os alfinetes assim que é possível. Então, vai controlando se o inseto morreu. Se o inseto morreu, já parte para a alfinetagem do mesmo. E temos casos especiais, né, das mariposas, né, da ordem dos lepidópteros. Ela tem um corpo volumoso e elas podem ser mortas, então, apertando, né, a parte lateral do tórax. Tu faz um aperto, vai escutar um estourinho, um barulhinho, e vai matar, então, a mariposa. Como transportar, então? Tu capturou um inseto e como é que tu vai transportar ele? O transporte de insetos pode ser feito em vidro letal, aquele câmbio mortífero, tu já matou ele, no caso de lepidópteros, ou tu utiliza o chamado triângulo de papel, que nada mais é esse aqui, também é chamado de triângulo entomológico. Lembra que está a demonstração de como é que tu faz as dobras desse envelope, faz realmente um triângulo e o inseto fica ali dentro. No caso dos lepidópteros, eles sempre têm que ficar com as asas fechadas, nunca com as asas abertas, porque daí fica perfeito dentro desse envelope. Em relação à conservação, como é que nós vamos conservar, então, depois esses insetos? Podem ser utilizados métodos como refrigeração, preservação em via líquida, no caso o álcool 70%, a via seca é o triângulo de papel, e também nas caixas entomológicas os insetos alfinetados. Em alguns casos, quando o inseto se desidrata e torna-se quebradiço, é utilizar então uma câmara úmida para te manter esses insetos armazenados. Em relação à montagem, pessoal, bom, nessa parte da montagem, vocês irão utilizar os chamados alfinetes entomológicos, que eles são próprios então para as coleções entomológicas. E existem então diferentes alfinetes, que eles são numerados, como podemos ver nessa ilustração, e daí vai sendo utilizado conforme o inseto que vocês estiverem trabalhando.
Temos, né, para alfinetagem chamada direta, ela pode ser feita em uma placa de isopor ou em um bloco de madeira, como essa ilustração. E deve-se usar vários alfinetes para posicionar as pernas e antenas dos insetos na posição correta. O alfinete é sempre inserido verticalmente, fazendo um ângulo de 90 graus em relação ao eixo longitudinal do corpo do inseto. E o inseto vai ficar no máximo a 1 centímetro da cabeça do alfinete, como podemos ver nas ilustrações abaixo. E alfinetar sempre do lado direito do inseto. Esse é o correto, existe, né, na literatura as figuras demonstrando o ponto certo onde fazer a alfinetagem para cada tipo de inseto. Nessa outra ilustração vemos a chamada montagem dos insetos, né, aqueles montagem em triângulo, né, ou montagens em ponta, como no caso dessa ilustração. Então vocês têm aqui a montagem de um gorgulho, de uma vespa, de uma formiga e de um besouro. No caso, o besouro está colado em cartão, onde fica a etiqueta e onde fica o triângulozinho, né? Eles são colados lá na ponta do triângulo. Geralmente são utilizados insetos menores. Aqui nessa outra ilustração nós vemos uma chamada prancha de montagem, também o nome dela, só que ela forma um triângulo, uma escadinha, onde ocorre então o que? Cada um dos degraus tem diferentes comprimentos, então é para diferentes alfinetes que vão ser utilizados nessa escadinha. Aqui nessa outra ilustração já vemos o ponto onde alguns insetos devem ser montados, alfinetados no caso, né, o principal alfinete, aquele que ele vai ficar fixado. Vemos a prancha de montagem para a lepidose, vocês podem perceber que ela tem uma certa inclinação para facilitar, né, a montagem desses insetos como borboletas, um gafanhoto também está sendo montado ali, ou seja, quando tu vai abrir as asas dos insetos, tu utiliza essa prancha que apresenta essa inclinação para facilitar. E nessa outra tu vê novamente um inseto montado com o triângulo e o montado sem o triângulo, mas tem o detalhe da etiqueta, que deve ir então local de coleta, data da coleta e nome do coletor. Essas são as informações básicas que tem que ir então na etiqueta. Posição dos apêndices, então as pernas, né, pessoal? Primeiro par voltado para frente, o segundo e terceiro voltado para trás, as antenas sempre voltadas para frente. No caso, quando são antenas muito longas, como dos serradores, por exemplo, tu deve fazer ela voltada para trás, contornando então o corpo do inseto. Asas, a maioria fechada, cobrindo o abdômen, exceto então borboletas e libélulas, que sempre irão ser montadas com as asas abertas. Aqui novamente, então, vemos um detalhe da demonstração então do inseto com as antenas longas, como é que faz, para onde coloca as antenas, e mostrando aqui então, no caso é um louva-a-Deus e uma borboleta sendo montados com as asas abertas, né? As etiquetas, alfinetes, faz o contorno, utiliza um papelzinho para ajudar na fixação dessas antenas abertas. É um trabalho bem cuidadoso que tem que se ter, porque é muito fácil estragar as antenas das borboletas, das mariposas e outros insetos que vocês estiverem montando com as asas abertas, tá, pessoal? É muito cuidado, então, antenas e asas é muito cuidado que tem que se ter nessa montagem. Aqui novamente falando das etiquetas, né, tem a demonstração então do que tem que ter, todas as informações, essas etiquetas devem ter informações básicas sobre a sua procedência, como podemos verificar nessas ilustrações, o comprimento, né, também 2x1, que deve ter a etiqueta, isso é padrão, que é o tamanho da etiqueta, é esse padrão, 2x1. Aqui então um exemplo, né, em destaque aqui nós temos o inseto montado e ali as informações, né, Brasil RS, vacaria, 20/9/2016, sempre o mês em números romanos, e o nome da pessoa que coletou, e ali a informação do que era, né? O call é de coleção. E após montada a coleção, vocês devem tomar alguns cuidados, manter em local seco, não expor ao sol e evitar fungos e outros insetos. Então, muito se utiliza a naftalina, né? Para evitar a presença de outros insetos, de traças, algo que vão danificar a coleção de vocês. Aqui então uma ilustração de uma coleção montada, tendo diferentes ordens, a Hemiptera, Odonata, Orthoptera, Platodeia, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera e a Coleoptera. Então, diferentes insetos, todos identificados, né, com a etiqueta de identificação, uns montados e outros no álcool. Preservação, uma dica é colocar na caixa, então como eu disse, a naftalina para ajudar a manter os insetos intactos por mais tempo e afastar as traças e baratas.
Quantidade de naftalina utilizar depende do tamanho da caixa. Quanto maior a caixa, maior a quantidade de naftalina a ser utilizada. Acabou, se dissolveu toda a naftalina, coloca-se mais naftalina. O indicado é sempre haver naftalina na caixa. Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula com um breve resumo do conteúdo ministrado que nós tivemos até agora no componente curricular Entomologia Agrícola do curso de Bacharelado em Agronomia. Espero poder ajudar vocês no estudo para a nossa prova e que todos vocês obtenham sucesso, obtenham uma grande nota e que estejam aprendendo alguma coisa na nossa disciplina. Um forte abraço a todos. Até mais.